Boa noite, irmãos. Nosso culto de Natal, hoje, nosso culto fala sobre Natal de esperança. Eu procurei no dicionário o que significa esperança. O dicionário dá sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Mediante isso, eu queria abrir em Isaías 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É por causa dessa esperança, dessa fé, de coisa boa, veio Jesus, e agora nós podemos falar que nós vimos para adorar, para engrandecer, podemos cantar louvores em adoração a esse Rei. Quero te convidar junto com seus familiares aí a fazer essa música em oração para esse tempo.
família, pergunte para a sua família qual é o motivo de agradecimento, qual o pedido. Procure conhecer um pouco mais da sua família, entendeu? Vamos fazer uma oração de intercessão diferente. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Não porque merecemos que o Senhor nascesse, que o Senhor viesse ao mundo para morrer no nosso lugar e ressuscitar, Pai. Muito obrigado porque nunca saberemos o preço do nosso pecado que o Senhor derramou lá na cruz. Nunca saberemos o quão doloroso, o quanto foi o preço. Mas nós só podemos, pela sua graça, de graça, agradecer e oferecer o nosso coração, Pai, a nossa vida, falar o seu nome, do seu nome para outras pessoas, Pai, para a nossa família, para todos os nossos amigos, para quem precisa ouvir, Pai. Muito obrigado, Pai, porque mais um ano, Pai, que nós nos reunimos em família, Pai. Um ano que para muitos foi difícil, para outros foram um pouco menos, mas nós podemos estar reunidos, Pai, estar vendo o culto, estar com saúde, Pai. Muito obrigado porque estamos com saúde. Abençoe agora cada um que está aqui, Pai. Abençoe o restante do nosso culto, que o Espírito Santo possa falar, Pai. Muito obrigado por tudo. Perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E é por causa desse amor que nós podemos falar que ao teu nome eu cantarei, além das ondas. Não importa se a gente está no mar, se a gente enfrenta vastos oceanos, ou se a gente está no mar tranquilo na nossa vida. Nós cremos que o Senhor está à nossa frente, está conosco. Ele é nosso Deus.
João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É sobre esse amor, esse ousado amor, que deu seu Filho unigênito para que viesse, nascesse, crescesse, sofresse, morresse e ao terceiro dia ressuscitou. Sobre esse ousado amor nós vamos cantar agora.
diante desse amor, nós só podemos falar: eu sou livre, sou liberto pelo sangue. Podemos agradecer e cantar: nada além do sangue de Jesus nos dá salvação, nada além do sangue de Jesus nos dá a paz, nada além do sangue dele nos faz feliz, nada além do sangue.
Ler conosco uma poesia. Ela não lê, né? Interpreta. A gente se sente na própria história, na própria poesia. Então, antes de votar, antes de a gente começar, queria orar aqui pela senhora, tá bom? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Só posso abençoar agora a irmã Elda, Pai, nessa declamação da poesia, Pai. Nós já sabemos que o Espírito Santo tocou no coração dela, Pai, que nós possamos só receber, aproveitar e entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Abra o nosso coração, toque em cada um que está ouvindo, Pai, para que possamos entender qual é a sua mensagem proferida da boca da irmã Elda, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Perdão pelos nossos pecados, mas muito obrigado pela sua graça, misericórdia e principalmente pelo seu amor que veio para nos salvar. Amém. De Mirtes Matias, Tudo para Nascer o Menino. Sublime história esta que começa no Éden com uma promessa e prossegue em Ur dos Caldeus, quando Jeová chama Abraão: de ti farei nação, ser uma bênção. Egito, Canaã, carvalhais de Mamre, Isaque, Esaú, Jacó. O Egito domina, dádiva do Nilo, o povo clama sob Faraó. E do próprio Nilo surge o legislador, abre-se o mar vermelho, e eis o Jordão, a terra do Senhor. Crescem os reinos, a civilização, cresce o pecado no seio dos homens, esquece-se da lei os filhos de Abraão. Salmanasar, pobre Israel, o Eufrates, as terras da Síria, longe, bem longe, a terra do leite e mel. Correm-se os anos, Judá segue a irmã, na trágica procissão, Jeoaquim, Nabucodonosor, Babilônia, escravidão. E a história seguindo seu curso como as águas do Tigre de Canaã. Sobem e descem as nações, liberta-se e perde-se ainda Canaã. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Ramés, Senaqueribe, Nabucodonosor, Ciro, Alexandre, vasta cultura, imenso império dos deuses, Júpiter, Eros, o Deus desconhecido, uma multidão domina do Olimpo a civilização. E a plenitude chega, Roma, nada mais faltava, uma só língua, uma só terra, em cada cidade uma casa de Jeová, um restante de Israel, uma semente de Judá. Tudo para que Belém Efrata de modo nenhum fosse a menor. Tudo, séculos, revoluções, guerras, cativeiros, Césares, faraós, para que o menino nascesse, para que a sua mensagem alcançasse o mundo.
E ele chegou, pequenino e lindo, num berço de feno, toda a impotência num corpo de criança, toda a eternidade numa mensagem de esperança, porque o menino se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Obrigado, minha irmã. Vamos estar orando aqui pela pregação, entendeu? O Senhor possa estar abençoando o Gessé. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, que tudo que houve no culto, Pai, toda essa ordem foi inspirada pelo Senhor Jesus, Pai. Nós não sabemos o porquê, mas o Senhor sabe porque aconteceu tudo isso, porque houve tudo, Pai. O Senhor possa agora estar abençoando o Gessé, que a palavra dele possa estar vindo direto aos nossos corações, que o Espírito Santo, que primeiramente já tocou nele, que possa tocar em nossos corações, que queira falar, Pai. Abençoe agora teu servo e muito obrigado por esse culto que podemos agradecer ao Senhor por ter nascido em nossa vida, Pai, e que nós nunca possamos esquecer disso, de que o Senhor Jesus tem que nascer a cada dia na nossa vida, no nosso coração, para que possamos ser luz nesse mundo, possamos manter a esperança neste mundo. Em nome de Jesus, amém. E aí, gente, boa noite, vocês estão bem? Eu quero nessa noite compartilhar uma mensagem com você, na verdade uma breve reflexão sobre esperança e também sobre Natal. Bem, a gente pensa sempre no Natal, no final do ano, nas festas de Natal, mas o Natal também para nós cristãos, na verdade ele é uma data festiva para nós, porque é o dia em que comemoramos o tempo em que nasce o nosso Salvador, o tempo em que nasce a nossa esperança. Eu quero compartilhar com você o texto que está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: "E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome, porque Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel", traduzido é Deus conosco. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo e por esse momento em que a gente se debruça sobre a sua palavra e tenta extrair ainda mais aquilo que o Senhor já tem dado a nós, pensando na perspectiva do Natal, pensando nesse tempo em que vivemos. Nos ajuda com o teu Espírito Santo a compreender tudo e a saber o que o Senhor tem a nos dizer essa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. É bem provável que você esteja com a sua família em casa, ou que você talvez esteja na frente do celular ou do seu computador sozinho, assistindo esse culto que estamos prestando aqui. A gente tentou se reservar um pouco mais para que você pudesse nos ouvir com maior qualidade e pudesse aproveitar ainda mais aquilo que nós queremos compartilhar a respeito da palavra. Bem, verdade é que quando pensamos em Natal, eu não sei você, mas eu lembro da mesa farta, eu lembro das comidas gostosas, a rabanada e de uma série de outras coisas que minha mãe fazia especificamente nessa época do ano. Eu me lembro da família se reunindo ou tentando marcar um lugar onde pudesse se encontrar e passar do dia 24 para o dia 25 contando histórias, ouvindo as piadas dos tios sobre o pavê e também pensando a respeito de toda a trajetória da família até aquele tempo. Penso eu que esse ano, por ser um ano tão difícil e com tantas limitações, é um ano que talvez a gente não tenha tanta aglomeração entre os nossos familiares. Talvez a gente não tenha uma mesa repleta como fizemos em alguns outros anos, ou talvez
não tenhamos alguns familiares próximos por conta da perda deles nesse período. Eu não sei se é o que aconteceu contigo, mas a gente pensa em Natal e pensa também nesses momentos gostosos que vivemos no final de ano. Esperança, então, é de tentar viver agora de uma forma em que tragam esses momentos à tona, ou que a gente pelo menos consiga extrair de toda essa confusão que vivemos no ano de 2020 um momento de refrigério, um momento de alívio, um momento de esperança. O interessante é que as nossas expectativas momentâneas se resumem a esses momentos de esperança, em que teremos o que comer, coisas boas, teremos os nossos reunidos, ou as lembranças dos nossos reunidos nesse tempo. Mas bem verdade é que o centro, o objetivo do Natal é lembrar quem de fato é a esperança. Ora, só podemos pensar em esperança se temos vida, e se temos vida, então temos esperança. Esperança é diferente da expectativa, ou seja, a expectativa é quando a gente de alguma forma produz alguma coisa, coloca no papel aquela coisa e trabalha para aquilo, esperando que aquele resultado se cumpra, o resultado que a gente planejou se cumpra. Mas e se esse resultado não se cumpre, nós dependemos então da esperança ou da expectativa de que o Senhor ou de que alguém que é maior que nós cumpra então aquilo que foi planejado, ou se não aconteça aquilo que foi planejado, aconteça algo melhor, ou algo que traga a nós o conforto de que valeu a pena esperar, ou valeu a pena planejar tudo aquilo. Então, esperança não está ligado àquilo que podemos fazer. Esperança está desconectado daquilo que podemos fazer e está conectado ao divino, ao eterno, com a expectativa de que Ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Voltando para o texto que lemos aqui, então, a gente vê então a verdade do texto bíblico quando diz que, voltando aqui para Mateus 1, no nascimento de Jesus, pensando no nascimento de Jesus um pouco antes, agora o anjo falando com seu pai sobre Jesus e sobre as coisas que ele precisava fazer, como por exemplo colocar o nome de Jesus, né? E ele diz aqui, ele responde com 3 verbos que eu queria frisar com você. O primeiro verbo é dará à luz, ou seja, trará à luz. Pensem comigo, quando uma mulher dá à luz, é como se ela trouxesse algo que é sobrenatural. Já pensaram no nascimento? A mulher tem o seu corpo propriamente dito. Vocês já sabem como acontece então para que uma criança entre no corpo de uma mulher, mas conseguem explicar como que é a formação dessa criança, dessa vida? Como que é inserida a vida então nesse embrião, nesse feto, até que ele então esteja pronto, maduro para dar à luz, para então mostrar a sua cara, para imprimir a sua identidade ou a identidade dos pais nessa vida. Até então, esse momento, você consegue explicar como que se deu então para que acontecesse isso? Então, olha o que está acontecendo aqui. Ele diz, olha, dará à luz e dará à luz. A mulher vai gerar e vai dar à luz a partir do Espírito Santo, a partir da experiência do divino, a partir da experiência de esperança, não de expectativa, porque a expectativa natural naquele momento era que um homem e uma mulher se encontrassem e aí então tivessem o seu momento íntimo para que então acontecesse uma gravidez depois de 9 meses. Diferente disso, o que acontece é a experiência do divino, do eterno, da esperança com uma mulher, que agora um anjo se coloca diante do seu marido dizendo, olha, o que está acontecendo de fato
é a implantação da esperança na sua mulher, mas não a implantação da esperança somente da sua família, mas de alguém que vai vir ao mundo para ser luz e também para salvar todo o mundo dos seus pecados. Olha que interessante acontece. Então, dará a luz. Sua mulher vai dar a luz, a esperança. O segundo verbo que eu queria chamar a atenção dos irmãos é chamarás. Ou seja, vai colocar o nome, você vai chamar o nome dele de Jesus. Finalizando e trazendo à memória esse mesmo texto, o texto de Isaías, quando diz: esse menino vai se chamar Jesus, vai se chamar Emanuel, porque é Deus conosco. Ou seja, essa esperança implantada na sua mulher, quando nascida, quando der à luz, vai trazer então para nós a impressão de que Deus está conosco. Por isso o nome dele será Emanuel, por isso o nome dele será Jesus, por isso o nome dele será Deus conosco. Olha que interessante isso. E o terceiro verbo que eu queria trazer para os irmãos é salvará. O terceiro verbo é salvará. Olha que interessante. O anjo diz: esse menino vai salvar vocês dos seus pecados, vai salvar o povo dos seus pecados. Mais uma vez, trazendo a expectativa, não a expectativa, mas a esperança que está em Jesus. Quando ele fala, esse menino, porque ele se chamará Jesus e porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, é porque, na verdade, nós, por si só, não conseguiríamos nos salvar dos nossos próprios pecados. Só alguém absolutamente santo, só alguém absolutamente puro. Lendo as Escrituras, a gente observa que para que os pecados, então, fossem perdoados diante de Deus, no Antigo Testamento a gente vê as pessoas pegando um cordeiro, o melhor cordeiro, um que não tinha mancha nenhuma, um virgem, um cordeiro que não tinha passado por nenhum processo para ser sacrificado em favor de uma família, em favor de alguém que pecou. E assim entendiam que o sangue desse cordeiro simbolizaria o perdão do pecado dessas pessoas diante de Deus. Diferente disso, agora nasce aquele que não tem pecado, aquele que é santo, aquele que é puro e que seria imolado um pouco mais à frente, que seria morto um pouco mais à frente por causa dos nossos pecados. Então ele, por causa da sua vida e por causa de quem ele é, a própria esperança, salvaria todo o povo dos seus pecados. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a vida que está em Jesus, ou a vida de Jesus, simboliza a nossa esperança. O nosso Natal está diretamente ligado à representação ou ao memorial que é o nascimento de Jesus, que também está ligado à nossa esperança. Então, diferente do que falamos no início, mais do que uma reunião de família, mais do que uma data comemorativa, mais do que uma mesa farta, mais do que um feriado e um tempo de descanso, Natal é a sinalização de que nasceu alguém que nos salvará dos nossos próprios pecados. Alguém que é santo, alguém que é puro, alguém que é a imagem e semelhança do Eterno, alguém que é parte da Trindade, que é a própria ligação do Deus com o homem, fazendo essa ponte e nos dando a esperança de salvação eterna. O interessante é que a gente observa tudo isso aqui na palavra do Senhor. O interessante é que essa sinalização está aqui. Eu quero ler para os irmãos algo que eu li algumas semanas atrás aqui, onde o nome de Jesus, o Cristo, ele é sinalizado em todos os livros da Bíblia. Em toda a Bíblia faz questão de dizer que ele de fato é quem ele é, que ele é o nosso Salvador e que ele é a própria esperança do homem. Não a expectativa, mas a esperança do homem. Vou ler aqui para os irmãos. Diz assim:
Em Cristo, Deus revelou toda a sua fidelidade a nós desde o princípio dos tempos. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Rute, ele é o nosso parente redentor. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive para sempre. E em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. E em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é a porta pela onde todos devem entrar. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, a nossa ressurreição. Em 2 Coríntios, ele leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, ele é mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em 1 e 2 Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus quem tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milagres de seus santos. Em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a redenção. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Senhor que nasceu nesse dia tão memorável. Esse é aquele em que podemos apontar e dizer a nossa esperança de dias melhores. Não só de dias melhores, mas de uma eternidade inteira pela frente. Que esse tempo seja para você e para sua família um tempo de reflexão na esperança que há em Jesus Cristo. Que nesse tempo seja para você e sua família um tempo de observar quem é de fato a esperança para esses dias tão difíceis. Não só para esses dias tão difíceis, mas para a sua vida. Deixa eu orar por vocês. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo em que falamos sobre a sua palavra e pedimos que em nome de Jesus o seu Espírito Santo a complete em cada coração. Que seja um tempo de reflexão para todas as famílias reunidas, mas que seja também um tempo de reflexão para aqueles que pararam aqui para te ouvir, pararam aqui para prestar culto ao Senhor. Fala através da tua Escritura, fala através de nós, mas que a tua palavra nesse tempo não volte vazia e que o Natal seja um marco, o Natal de 2020 em específico, seja um marco de esperança para os nossos corações por causa de Jesus e por causa do seu nascimento, vida e morte
na cruz por nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um Feliz Natal para todos. É isso que nós desejamos enquanto igreja para você e para sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa noite e um Feliz Natal.